como baixar rapidamente o colesterol sem medicação. Existem muitas plantas, fungos e bactérias que ajudam a diminuir o colesterol. As estatinas, medicamentos mais utilizados para baixar o colesterol, foram desenvolvidos em laboratório copiando moléculas naturais. Existem dezenas de moléculas da natureza que podem ajudar, e neste vídeo vou falar dos melhores e mais seguros alimentos e suplementos para baixar rapidamente o colesterol. Neste vídeo vou explicar também porque tantos remédios naturais fantásticos não são utilizados como medicamentos, mas agora vamos ver primeiro como baixar o colesterol de forma natural. Comer alimentos ricos em fibra ajuda a controlar a reabsorção do colesterol. Antigamente, em medicina popular, usavam-se papas de farelo para ajudar a baixar as gorduras do sangue e tem a sua lógica. O consumo regular de fibras solúveis está associado a uma redução de 5 a 10% do colesterol total e colesterol LDL, segundo alguns estudos. Comer 3 maçãs por dia ou 3 tigelas de flocos de aveia podem reduzir até 2% de colesterol total, o que quer dizer uma redução de 4% no risco de doença coronária. Por exemplo, pode ingerir ao pequeno almoço flocos de aveia ou alguma coisa como um iogurte com um pouco de linhaça moída misturado. Durante o dia, quando tiver fome, mastiga uns frutos secos, sem sal nem tostados, e às refeições principais, coloca mais verduras e corta um pouquinho na farinha. Presente nas gorduras saudáveis e naturais, que não foram refinadas ou aquecidas, faziam parte da nossa alimentação ancestral. Os fitosteróis e fitoestanóis diminuem a reabsorção de colesterol no intestino por competição com ele. 2 gramas por dia baixam aproximadamente 10% do colesterol LDL em apenas 4 semanas. Baixam muito melhor se não estiverem misturadas em gorduras de origem animal, como por exemplo em laticínios. Funcionam muito melhor então quando vão misturadas em gorduras do tipo ômega 3 ou gorduras monoinsaturadas, como o azeite ou o óleo de canola. Pelo menos é aquilo que falam as últimas publicações científicas. Há muitos séculos que a alcachofra é utilizada para baixar as gorduras do sangue e para ajudar a emagrecer. Hoje sabemos que a alcachofra bloqueia a mesma enzima que é bloqueada pelas estatinas, a HMG-CoA redutase. Por exemplo, num estudo científico, demonstrou-se que o extrato de folhas de alcachofra, em 6 semanas, mais ou menos um mês e meio, conseguiu reduzir aproximadamente 20% o colesterol total, mas também o colesterol LDL. Outras plantas muito similares à alcachofra, que são usadas também para detox hepática, como por exemplo o cardo mariano, este consegue reduzir até 24% os níveis de colesterol total e de LDL também. O arroz vermelho fermentado, ou em latim Monascos purpúreos, é um fungo que contém na sua composição monoclina K. A monoclina K, quando consumida diariamente, reduz os níveis de colesterol de 15 a 25% entre 6 a 8 semanas. A monoclina K está intimamente ligada ou relacionada com as drogas mais conhecidas para baixar o colesterol, as estatinas. E eu vou explicar um pouquinho da sua história. Na década de 70 do século passado, a empresa farmacêutica Merck isolou de um fungo semelhante à levedura do arroz vermelho a monoclina K e, em laboratório, criou um químico muito parecido a este e que deu-lhe o nome de lovastatina. A lovastatina, então, é muito semelhante à monoclina K, mas é muito mais potente e também, por isso mesmo, tem muitos mais efeitos colaterais do que a monoclina K. Também é interessante saber que, recentemente, a monoclina K foi restrita pela União Europeia a apenas 3 mg de dose diária nos suplementos alimentares, em vez dos anteriores 10 mg que eram permitidos. Eu espero que isto sejam apenas por razões de segurança alimentar e não seja para proteger os interesses do lobby farmacêutico. O que os profissionais de saúde e os pacientes devem saber é que os bloqueadores da detox do fígado de fase 1 podem aumentar o tempo de vida das estatinas e da levedura do arroz vermelho ou até de outros medicamentos, causando uma potencificação do seu efeito. Ou seja,
Quando se consome bloqueadores de detox do fígado de fase 1, como por exemplo toranjas, consumo excessivo de laranjas, beber muito chá de alcachofra ou tomá-lo em comprimidos, ou de boldo, ou cardo mariano, ou por exemplo também cúrcuma e muitos mais outros alimentos que fazem parte da nossa alimentação e medicamentos também, como eu já falei, tudo isto vai aumentar o tempo de vida das estatinas ou da levedura do arroz vermelho, podendo gerar efeitos colaterais. Isto é muito mais evidente quando as pessoas tomam estatinas do que quando tomam levedura de arroz vermelho. E é por isso que muita gente se queixa de problemas musculares, de dores e mal-estar quando tomam as ditas estatinas. A berberina. Existem muitas plantas medicinais utilizadas em medicina popular há muitos séculos para trabalhar com imensas doenças, como por exemplo infecções ou diabetes. A berberina funciona de maneira muito diferente que as estatinas ou a levedura do arroz vermelho. Essencialmente, ela bloqueia a nível intestinal a reabsorção do colesterol. Ela, sozinha ou combinada com outros suplementos, consegue reduzir o LDL entre 20% a 30%. E agora, para que tenha uma ideia comparativa com tudo isto que eu falei, as estatinas, que são as drogas mais utilizadas para baixar o colesterol, reduzem o LDL entre 30% a 50%, no caso das estatinas de intensidade moderada, e mais 50% no caso das estatinas de alta intensidade. Claro que tudo isto vai junto com mais efeitos colaterais, quanto mais potente ela for. E agora, tal como prometido no início do vídeo, eu vou revelar então porque é que não são utilizados mais remédios de plantas para baixar o colesterol, ou até para trabalhar com outras doenças. Porque não se utilizam mais remédios de plantas para baixar o colesterol ou tratar outras doenças? Vivemos num mundo em que quem manda é o dinheiro, não é o amor ao próximo, nem acabar com as doenças e sofrimento no mundo. Os políticos gerem em grande medida a pasta dos bilionários, seja aqui ou na Rússia. As plantas não podem ser patenteadas, nem as moléculas naturais. Se um laboratório comercializar medicamentos ou suplementos não patenteados, vai faturar menos, pois outros poderão vender o mesmo e mais barato. Então, evitam ter remédios de plantas ou vitaminas e fazem pressão política para criar entraves. É também por isso que, quando terminam a patente, o medicamento fica muito mais barato e eles deixam de o produzir e inventam outro. Como a investigação está refém dos laboratórios, há menos estudos em plantas. Muito do dinheiro público vai para os laboratórios investigarem as suas criações e depois nos venderem. Os institutos públicos e universidades investigam, mas não o suficiente nesta área. E é assim que vivemos numa situação em que poderíamos utilizar um vasto conhecimento e património para acabar com doenças e sofrimento, mas não se faz, pois não gera lucro para os lobbies. A medicina moderna avança no sentido de utilizar ferramentas e substâncias que estão sob a alçada exclusiva dos grandes grupos financeiros e cada vez menos dos governos e povos do mundo. Um dia, grave um vídeo para que entenda como funciona este mundo dos medicamentos e da investigação científica, para que tenha mais clareza e a sua própria opinião. As soluções naturais são suficientes para a maioria das pessoas, especialmente quando combinadas com estratégias para manter o colesterol sob controle. Se quer saber mais sobre isto, veja o vídeo que eu gravei sobre como manter o colesterol sob controle. Se o vídeo não está disponível, não desespere. Eu só vou gravar esse vídeo na semana a seguir a este. Estas soluções devem ser feitas todos os dias, de modo diário, durante 2 a 3 meses, ainda que ao fim de um mês já se possa notar uma grande diferença. Também recomendo que combine várias estratégias, ou seja, use a berberina ou os fitoesteróis juntamente com a levedura do arroz vermelho e aumente a ingestão de fibra na alimentação. Só não recomendo muito é que combine alcachofra ou cardo mariano com levedura do arroz vermelho pelos motivos que já expliquei há pouco. E é tudo. Por hoje não tenho mais nada a contar. Ficamos por aqui e vemos no próximo vídeo.